Olá, amigos e amigas. É uma satisfação, claro, poder dividir esse espaço com você. É sempre um privilégio redobrado. Obrigado pelo carinho e pela sua companhia. Quero de imediato dizer que nosso e-book, que continua na sua fase final, está sendo também trabalhado pela BG Impressão, do meu amigo Beto. BG Impressão 981 54 41 37 ou 3601 1760, João Sarmento 780, no centro da cidade de Osório, na rua do Hospital São Vicente de Paulo. BG Impressão trabalha também com painéis, luminárias para lojas, comércio, em geral mercados, banners e muito mais, além de cartões de visita e a produção também, como já falei, do nosso e-book. Se o assunto são os medicamentos e perfumarias, Farmácia Tio Tony, ali próximo ao CIEP em Osório, na Pedro Jacobs, entrega grátis. Telefone 3601 2137, tá certo? 3601 2137, Farmácia Tio Tony, que é também farmácia popular do governo federal. Mercearia Sabores Coloniais, a melhor carta de vinhos do litoral. Fica ali na Costa Gama, esquina com a 15 de novembro. Lá você encontra, além dos melhores vinhos nacionais e importados, também embutidos, queijos, salames e por aí vai. Frios de um modo geral para suas festas, para o seu dia a dia. Na 15 de novembro, como já falei, esquina com a Costa Gama. Telefone é o 3663-1052, Mercearia Sabores Coloniais. E se o assunto é carro para você trabalhar, passear com a família, a negócios, enfim, os melhores carros, carros do ano, carros de luxo, enfim, é com a Localiza Hers. Localiza Hers fica ali na Avenida Jorge Dariva, 856, no centro de Osório, telefone 3601-2030. Ou, se você quiser fazer a sua reserva, 24 horas, atendendo pelo 0800 979 2000. Eu falei Localiza Hers. Muito bem. Isto posto, quero falar um pouquinho sobre os sinais da falsidade. 7 sinais para você identificar uma pessoa falsa. Eu pergunto, Cajuru é falso, não? Esse senador Cajuru é falso? Não, não é? Não. Os figurões do STF são pessoas falsas? Claro que não. Ora, onde já se viu? Tudo gente de conduta ilibada por dentro da lei. Lula é uma pessoa maravilhosa, né? Para se jogar dentro de um caldeirão de óleo fervente. Porque tudo que fez para destruir com a nossa nação e tentar implantar o comunismo dentro do Brasil, fala por si só, não é? Bom, mas isso aí, vamos deixar que a mão divina se encarregue de estender-se sobre a nossa nação, como já salvou a vida do nosso atual presidente Bolsonaro, quando então candidato à presidência da República. Deus está nos guardando dessa praga maldita que aí está, mas eu quero deixar bem claro aos cristãos, principalmente a esse, ao nosso presidente, enfim, as nossas forças armadas e esse lixo de corrupção do país, podem confiar que será totalmente banido. Em breve terei outras notícias importantes, gostosas para dar para vocês, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho sobre pessoa falsa. Você é capaz de identificar uma pessoa falsa? Pois bem, vamos com o primeiro sintoma. A necessidade de agradar a todo mundo, não é? De dar razão para todos. Esse é o primeiro sintoma, ou um dos sintomas, mas estou colocando aqui como um dos primeiros sintomas para você identificar uma pessoa falsa. Quer agradar a todo mundo, enfim, aquela necessidade de dar razão a todo mundo. E quem dá razão a todo mundo, você já viu, né? Joga dos dois lados, então, pessoa extremamente inconfiável e falsa. O segundo sintoma é a incapacidade de acumular amigos pessoais. Falsos estão sempre trocando de lado,
certo? Ou de círculo social, como você queira. Oficialmente voltam, é bem assim como estou dizendo, eles oficialmente voltam a ser maquiados de bonzinhos, né? E dificilmente voltam a andar com os velhos amigos, e estão sempre com os da vez. Sempre com os da vez. São pessoas maravilhosas, eles estão sempre tocados de grande afeição por todo mundo. E imagine só, né? Querem estar uma hora aqui, hora lá, e ele virando as costas para aqueles que eram então seus verdadeiros amigos. Personalidade instável. Um momento, esse é terceiro detalhe para você identificar, terceiro sinal. Pessoa completamente instável emocionalmente. Uma hora está tudo bem, as mil maravilhas, sorridente, alegre. Olha, não tem coisa melhor do que essa pessoa e do círculo de amizade que ele está, do local que está, da situação que está vivendo, e daqui a pouco virou exatamente o contrário e tudo passa a ser uma coisa terrível, de mal com o mundo, indiferente com as pessoas que estavam à sua volta e que antes estava paparicando, completamente indiferente e frio. É outro sintoma da pessoa falsa. O quarto sinal, bajulador de gente rica, de gente popular ou pessoas influentes. Esse é outro sintoma da pessoa falsa. Vive bajulando aqueles que têm poder, porque amanhã depois eu vou dizer, olha, mas olha lá, ele se dá com fulano, ele conhece, eu conheço, eu falei com o seu fulano, com o doutor Ciclano, com Beltrano, da alta society. Esse é outro sinal claro da falsidade. Porque, na verdade, são pessoas que não têm bom senso, não é? Vamos ser sinceros. E são completamente frustrados, imaturos. E essa frustração leva, então, essa busca por uma tábua de salvação. Outro sinal, o quinto sinal que eu apontaria, é que são uma verdadeira enciclopédia da vida alheia, da vida do seu semelhante, da vida dos outros, mas mal fala da sua vida, ou nada a respeito da sua vida, do seu passado, do seu presente, do seu dia a dia. Absolutamente nada. Esse é o quinto sintoma. E, logicamente, né? Então você pensa que uma pessoa dessa natureza, ela não é fofoqueira? É claro que ela é fofoqueira, vive falando, se dá com todo mundo, uma hora toda de bem aqui, quer agradar a todos, daqui a pouco fala mal desse, fala mal do outro. Então você acha que ela não irá falar mal de você para alguém? Você é uma pessoa completamente blindada, imune? Claro que não, obviamente que não. O sexto sinal que eu apontaria aqui, são extremamente carentes de atenção e de validação. Eles precisam estar, sendo bajulados. Eles querem ser bajulados. E por isso precisam bajular. E como ele trata você, como já falei há pouquinho, ele obviamente bajula você, mas bajula o outro. Fala mal do outro para você e fala mal de você para o outro, criando uma verdadeira anomalia social e intelectual no meio do grupo que vive. E também, quando ele está no grupo, isso aqui já partindo então para nessa sexta colocação que eu estou fazendo, ele parte então para todo esse tipo de bajulação, e quando está sozinho ele te trata de uma forma. Agora, quando está em grupo, então a sua vaidade sobe a cabeça e começa a hostilizar você diante do grupo, a debochar, a criar situações de constrangimento para você. E outra coisa, o falso não resiste ser ignorado. Ele tem que ser o centro das atenções também. Então você vai identificando essas coisas.
E sétimo sinal, para a gente encerrar esse assunto, eles costumam dominar as vítimas anteriores e, com isso, tem na mão os amiguinhos e tal, mas quando estão diante dos outros, eles demonizam as vítimas anteriores, os amigos anteriores que passam a ser vítimas quando ele parte para outro grupo. E demonizam essa pessoa a tal ponto que se você mora principalmente numa cidade pequena, quando as pessoas vão se aproximar de você, ele já foi lá naquele grupo de pessoas, fez a cabeça, se fez de vítima, ele era o coitadinho, não é? E a pessoa má, cruel, quando você chega no grupo, as pessoas já estão te asqueirando. Então, esses 7 sintomas, né? Porque eles são, na verdade, assim, não conseguem acumular amizade nenhuma, mas são craques por excelência em acumular desafetos por todas essas coisas, porque a máscara sempre cai. Não é possível manter uma falsidade o tempo todo sem que daqui a pouco alguém perceba, o grupo perceba, as pessoas percebam e acabam por desmascará-lo, obviamente. Mas antes disso, com todos esses sinais que apontei aqui, já provocou um grande estrago no meio da sociedade em que ele vive. Então nós temos que ter muito cuidado com a pessoa falsa, porque a pessoa falsa, cínica, hipócrita, mentirosa, e por excelência a pessoa falsa, ela é mentirosa, é daquele tipo de pessoa que mata você, pica o seu coração, faz um guisadão, almoça um guisado com um molho do seu coração e vai lá chorar na beira do seu caixão na hora do velório. Então nós temos que ter muito cuidado e infelizmente ou felizmente o mundo está recheado dessas coisas hoje. Mas nós precisamos estar atentos porque tudo isso faz parte do jogo do inimigo de Deus, daquele que quer evidentemente a destruição da igreja. As leis que estão se criando no nosso país, algumas absurdas, e o povo brasileiro está começando a perder a paciência com o Supremo Tribunal Federal do nosso país pelos absurdos que tem cometido nos últimos dias, principalmente então nessa semana agora é uma coisa avassaladora, tentativa de fazer crer que Bolsonaro tem que ser impeachmentado, quando na verdade acabaram soltando, eu não sei se foi aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Rio de Janeiro, onde é que foi, soltaram mais um grande bandido, né? Coitadinho, né? Está vivendo numa situação de risco, tem que soltar. Não sou favorável à pena de morte, explico por quê, porque o dono da vida e da morte é Deus, não o homem, não nós, seres mortais, não é? Embora a gente às vezes diga algumas coisas assim, num momento de revolta com isso que está acontecendo, como há pouco falei, né, que Lula deveria ser colocado dentro de um caldeirão de óleo fervente, isso significaria a morte dele, evidentemente. Mas não é esse o desejo do meu coração. O desejo do meu coração é que a justiça se faça e que ele apodreça dentro de uma cela, num presídio de segurança máxima no nosso país. Mas para isso o povo brasileiro precisa se acordar e está chegando no limite. A onça está bebendo água, como eu já ouvi dizer por aí, e daqui a pouco as coisas podem tomar um rumo que ninguém deseja, mas tudo tem seu limite. Daqui a pouco a corda vai estourar e a coisa vai ser feia. Porque pelos discursos da esquerdalha, dos comunistalhas infames que nós temos acompanhado, é o anarquismo que prevalece. As leis absurdas de ministros proibindo a polícia do Rio de Janeiro de dar cobertura aérea para o pessoal de terra, o pessoal que está entrando nas favelas, não é, com os blindados ou com as suas viaturas ou mesmo a pé, dando cobertura. Com que intenção proibir que a polícia localize, olha, lá estão indo em tal direção, ali tem isso, tem um foco? Não. Com que intenção será? Será que tem algum comprometimento, algum desses homens de grande índole com
o tráfico de drogas, tráfico de armas, com a bandidagem, não dá para acreditar numa coisa dessas, né? Isso eu não consigo conceber que alguma coisa dessas possa estar acontecendo. Mas aí solta-se o maior ladrão da história do Brasil, soltam-se outros tantos bandidos, se prende injustamente pessoas que até dentro das leis brasileiras têm imunidade parlamentar e vão para lá porque simplesmente disseram algumas asneiras boca fora sem pensar e medir as palavras que estavam a dizer, e outro cai lá de uma pia e acaba ficando paraplégico. São coisas assim absurdas, inconcebíveis dentro da nossa nação, mas o povo brasileiro é que manda no país. E a partir desse momento, o povo brasileiro tem que tomar vergonha na cara e sair às ruas pacificamente, sem anarquia, como os esquerdalhas gostam de fazer, depredando tudo, destruindo tudo, botando fogo em tudo, mentindo, matando, roubando. É para isso que se presta o comunista e essa mentalidade podre dessa gente que tem o cérebro dentro do intestino ou a cabeça cheia de estrume. Como você achar que convém definir, mas esse é o retrato real, específico e verdadeiro de um comunista. Mas em contrapartida, nós precisamos saber que existe uma força maravilhosa que pode literalmente nos dar a serenidade, a tranquilidade, nos trazer a paz, pelo menos espiritual, que é o nosso Jesus, que é o nosso Deus, que é aquele que derramou o seu sangue imaculado na cruz do Calvário para nos dar a oportunidade de estarmos falando essas coisas e de ter a vida eterna. Imagine que uma lei, que eu não duvido nada, já ouvi comentários sobre isso, que pode estar sendo criada, além de tantas outras absurdas, a lei do incesto, que está para ser aprovada em Nova York, nos Estados Unidos, e outras abominações, que venha se criar a lei aqui no Brasil, e não vai demorar muito, hein? Prestem atenção no que estou falando. Para se criar uma lei para que seja retirado dos tribunais o crucifixo onde está Jesus. Nós, evangélicos, não cremos num Cristo crucificado. Cristo ressuscitou, não é? E não é idolatria. Mas por que eu faço essa referência? Você sabe por que é colocado e foi colocado, e há uma lei que foi criada para que em todos os tribunais haja um crucifixo? Muitos colocam já a imagem, né, como se fosse Cristo ali crucificado, outros apenas o crucifixo, para simbolizar que ali naquele local jamais será feita a injustiça que foi. É o símbolo da maior injustiça cometida por alguém ou contra alguém na história da humanidade. A crucificação de Cristo que nada devia. E essa lei sendo tirada, porque a maçonaria tomou conta, não é mesmo? Se você soubesse do Adam Weishaupt, é esse cara lá, que lá na Bavária, em 1470 e poucos, fundou o grupo Illuminati, a maçonaria propriamente dita. E eles estão trabalhando totalmente para destruir o cristianismo. Você tem que se dar conta disso. E você que é cristão, dobre o seu joelho diariamente, jejue e ore para que o nosso Brasil não venha sofrer a desgraça de ser entregue nas mãos dos comunistas chineses, que é o que estão preparando para fazer. O povo brasileiro tem que sair para a rua e dar um basta a tudo isso, sem anarquia, erguendo a bandeira do Brasil, cantando o hino nacional e pedindo diante dos quartéis aquilo que todos nós esperamos que aconteça, porque está lá no artigo 142 da nossa Constituição. Você sabe muito bem ao que me refiro. Mais uma vez eu quero agradecer a companhia de todos e o privilégio que você me deu da sua companhia, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.